Ou movimento que melhor interessava aos portugueses, grosso modo? Sim, mas de certeza. E porquê? Porquê? Por muitas razões. Eu já tenho dito, e enfim, aproveito para dizer, que o MPLA era o único movimento que tinha por trás dele uma cultura. Não havia, na altura, não havia nenhum escritor, nenhum cantor, nenhum pintor, enfim, nenhuma elite cultural em Angola que não fosse partidária do MPLA. O processo de descolonização de Angola não correu como devia correr, porque a parte portuguesa tinha a plena responsabilidade de conduzir o processo. Ela sabotou pura e simplesmente o processo. Viciou o processo. Logo à partida, escolheram um parceiro por razões ideológicas e tudo descarrilou. Tudo quanto foi acordado em Alvor não foi aplicado logo no início do funcionamento do governo de transição. Tomou posição nessa altura, quando na verdade a ideia era tentar conversar equitativamente com os três movimentos. Mas eu fiz isso enquanto tive o papel de árbitro. Quando deixei de ser alto comissário em Angola, que nunca voltou lá depois para ir atrás dos cubanos, não foi? Não. Eu voltei lá antes. Eu voltei lá antes, em julho de 1975, para evitar o choque entre o MPLA e as Forças Armadas Portuguesas após os incidentes da Vila Alice. Mas deixe-me dizer, eu estava a dizer que o MPLA era o único que tinha cultura. E o que é que fez durante esses 6 meses? A UNITA, além do Dr. Savimbi, não existia senão durante... Desculpe, não faça perguntas agora. E o FNLA, o único, digamos, artista até, era o Jânio Eduardo, que era tocador de guitarra em Kinshasa. Não havia cultura nenhuma nos movimentos de libertação, exceto no MPLA, e essa cultura até, e deixe-me dizer-lhe isto, talvez, enfim, já fui acusado. O processo de descolonização foi conduzido pelo Partido Comunista Português, que tinha como aliado o MPLA. Isso foi demonstrado ao longo dos 5 dias em Alvor, no Hotel Penina. Nós não éramos nem cegos, nem mudos. E as coisas estavam bem claras. Portanto, havia um parceiro. E esse comportamento da parte portuguesa estrangulou por completo todo o processo de descolonização. Sabia-se, era notório, que eles tinham um parceiro. E eu hoje digo dito ideológico. No fundo, tudo se baseava em interesses econômicos, que não havia nada de ideologia. Mas havia um parceiro, havia uma preferência. Dizia-se que o MPLA estava mais próximo de Portugal, por razões culturais. Eu não sei que tipo de critério que eles definiram, fazer que o MPLA estava mais próximo culturalmente de Portugal. Mas isso afirmava-se, e o Rosa Coutinho afirmou várias vezes isso. O MPLA é o único movimento que gosta de vinho tinto e de batatas com bacalhau. Os outros para pôr em linguagem rasteira digamos, as raízes da cultura portuguesa. O MPLA. Eu cheguei a dizer aqui que se a FNLA, digamos, se tornasse dominante em Angola após a independência e esteve, digamos, à beira disso, se tem resultado a invasão de Luanda. Geralmente não gostava mesmo da FNLA, aliás conheceu alguns elementos quando esteve preso em Kinshasa, não? E tinha razões para não gostar. De resto, até ainda não percebi como havia... Portanto, o processo estava a partida viciado e tudo estava condenado. Que simpatizavam com a FNLA, simpatizavam com a FNLA, quando a FNLA tinha raízes da UPA que tinha feito os massacres no norte de Angola. Hein? E era, digamos, talvez o movimento mais racista de todos. Racista negro. Mas numa só palavra,
o processo de colonização foi intencionalmente viciado e estrangulado. Portugal não estava preparado para dar independência a Angola. E tudo se fez para sabotar o processo de transição. Eu pensava, primeiro, eu pensava e defendia que uma grande parte, a maior parte dos portugueses residentes em Angola, lá deviam continuar. Dos cerca de 330 mil que eu mandei avaliar quantos existiam em Angola. Ninguém acerta nos números, ainda não. Tiveram aqui várias pessoas, todos me disseram números diferentes. É fácil de deduzir, se eu for aos números do IARN, verifica que de Angola e Moçambique vieram cerca de 500 mil, 500 mil portugueses, e dos quais muitos que não eram propriamente portugueses, eram africanos, nunca cá tinham vindo, porque nesta coisa de tornados meteu-se muita gente que nunca tinha vindo sequer a Portugal. Portugal surgiu um acordo, um anexo, um acordo de cooperação entre Portugal e Angola. O Dom Roberto Castilho, como é que um país que ainda não é independente, ainda não é soberano, havia de assinar um acordo de cooperação com Portugal?